Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Bíblia. Espero que vocês tenham tido um final de semana abençoado na presença do Criador, na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que você tenha também uma semana abençoada, que o Senhor Jesus venha cuidar da sua vida com graça, com amor e com misericórdia. Segunda-feira, estamos iniciando então uma nova semana e quero falar aqui a respeito do que o salmista diz no Salmo 106, versículo 3. Ele fala que bem-aventurados são aqueles que guardam a retidão e aqueles que praticam a justiça em todo o tempo. É verdade, meus irmãos, que desde que Adão e Eva pecaram, nós vivemos num mundo injusto. Vivemos num mundo em que a busca pela iniquidade só se multiplica. Aliás, o próprio Senhor Jesus, no seu sermão profético, nos avisou a respeito disso, de que no fim dos dias o amor de muitos esfriaria, veríamos toda sorte de violência acontecendo em nossa volta e veríamos também, meus irmãos, e não que ele tenha dito isso, mas deixou entre linhas, veríamos também muita impunidade acontecendo. É bem verdade que muitas vezes o nosso coração se vê entristecido, desanimado com tantas injustiças acontecendo ao nosso redor. Às vezes, meus irmãos, nós nos sentimos sozinhos, porque olhamos para um lado, olhamos para o outro e vemos toda sorte de violência ser cometida e não acontece absolutamente nada para reverter todo esse quadro à nossa volta. É por isso que as Escrituras nos ensinam, em Mateus capítulo 5, que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Mas não podemos, meus irmãos, confundir ter fome e sede de justiça em transformar essa fome e sede de justiça numa vingança pessoal, ou fazer as coisas com as nossas próprias mãos para tentar resolver ou, pelo menos, diminuir toda a violência. Não. Deus não nos chamou para isso. O que podemos fazer então, meus irmãos, diante de um quadro tão perverso? Quadro esse que se repete em ciclos ao longo de toda a história. Se você for olhar para o Antigo Testamento, era a mesma coisa que acontecia. Violência contra os oprimidos, os ricos cada vez mais ricos e tendo sempre a benevolência e a ajuda de juízes iníquos que ali julgavam as suas causas, beneficiando-os por causa do seu poder econômico, por causa, portanto, de serem a elite que dominava Israel, que dominava a nação. E não vemos, meus irmãos, muita diferença naquilo que acontece nos dias de hoje. Sendo que a injustiça ela tem se multiplicado tanto, meus irmãos, que hoje nós vemos, na verdade, todas as classes serem beneficiadas mesmo cometendo injustiças. Pobres e ricos cometendo injustiças e sendo beneficiados por leis, por decretos, por estabelecimento de uma jurisdição em todo o mundo, não é só no nosso país, mas em todo o mundo, que beneficia aquele que comete crimes, que ajuda, colabora com aquele que comete crimes. Nós, então, que não cometemos crimes, nós, então, que olhamos para o Salmo 106, versículo 3, e somos felizes porque nós guardamos a retidão, nós andamos de forma correta, pagamos nossos impostos em dia, cumprimos as leis de forma correta, não buscamos ser beneficiados em coisa alguma, com garantia imprópria alguma, né? Nós então guardamos a retidão e praticamos a justiça em todo o tempo. A vingança pertence ao Senhor, como vai dizer Paulo em Romanos capítulo 12, a respeito das virtudes cristãs. Sabemos, meus irmãos, que um dia virá um juízo sobre toda a terra, virá uma justiça que será a santa justiça de Deus,
o dia chamado de o grande dia da ira do Senhor. Deus se manifestará através do seu Filho Jesus e ele julgará a todos por tudo aquilo que todos nós realizamos, fizemos enquanto estávamos aqui. Portanto, meus irmãos, deixe para lá o iníquo, deixe para lá o injusto, mas seja você aquele que guarda a retidão e aquele que pratica a justiça em todo o tempo. E rogaremos ao Senhor todos os dias para que Ele volte rapidamente e então traga o seu juízo santo sobre todas as pessoas. E aí então veremos quem de fato foi justo e quem de fato foi injusto. Porque Deus não passará pano para ninguém. Porque Deus, ele não vai acobertar a iniquidade de ninguém. Porque Deus não vai defender o indefensável. Deus não vai agir de forma a proteger todos aqueles que cometeram atrocidades, injustiças e violências contra outras pessoas. Portanto, o que fazemos? A nossa esperança, meus irmãos, não tem jeito. Não é em governos, não é em autoridades, não é no poder judiciário, não é nas elites globais. A nossa esperança está em Cristo, está em nosso Senhor e Salvador, porque Ele será o juiz de toda a terra no futuro e ninguém se livrará da sua mão de justiça. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.